As 4 crianças mortas na tragédia de Blumenau foram enterradas agora pela manhã. E você vai ver também. Federação do Comércio de Santa Catarina prevê Páscoa vantajosa esse ano. Grupo de trabalho é instaurado pelo governo federal a fim de colocar estudantes em mais seguranças nas escolas. Regras de saneamento básico são instauradas pelo governo federal. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, 1h mais 16 minutos. Nesse momento, em boa parte do estado catarinense, principalmente região norte e sul do estado, chuva nesse momento. E assim, segundo a previsão do tempo, os órgãos de defesa civil de Santa Catarina informaram também, essa condição deve seguir até o próximo domingo. Uma área de estabilidade passa pelo sul catarinense e também pela região norte, a área litorânea do estado, que está causando essas chuvas. Então, fiquem alerta, atenção no trânsito, não é nada volumoso, mas é sempre bom ter atenção, principalmente quando tem muita chuva. E isso também traz a perspectiva que o estado continua de luto após ontem um massacre na escola Bom Pastor, no município de Blumenau. As 4 crianças foram enterradas na manhã desta quinta-feira. Muita comoção na cidade de Blumenau, onde as aulas estão suspensas até a próxima segunda-feira. Hoje pela manhã, a Secretaria de Estado da Educação reuniu diretores tanto da rede particular quanto da rede pública para conversar um pouco mais, tentar amenizar a dor, o sofrimento desses profissionais da educação também, que se sentem temerosos em busca de continuar seguindo a sua profissão, salvar a própria vida e principalmente de seus alunos em situações como essa. Então, portanto, a cidade de Blumenau, continua nesse luto avassalador, com essa dor enorme devido à morte dessas 4 crianças. Uma boa notícia no meio de toda essa tragédia é que as outras 5 crianças que foram atingidas por esse homem de 25 anos, que continua sendo investigado, interrogado e está sob custódia da Polícia Civil de Santa Catarina, essas 5 crianças foram liberadas pelo hospital de Blumenau. Uma já foi liberada ontem à noite, as outras 4 que passaram por procedimentos, até mesmo cirúrgicos, acabaram sendo liberadas na manhã desta quinta-feira. Todas elas, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado e também do município de Blumenau, vão receber aí diversos tipos de atendimento para voltar a tentar ter uma vida, vamos dizer assim, normal depois dessa tragédia. Portanto, o estado continua de luto oficial, decretado pelo governador Jorginho Melo, e demais municípios também se solidarizaram aí com essa situação de Blumenau, assim como a gente também continua com o coração apertado e mandando toda a energia positiva para o povo de Blumenau, principalmente para os pais dessas 4 famílias que acabaram perdendo seus pequenos aí, foram enterrados na manhã dessa quinta-feira. E por causa dessa tragédia em Blumenau, o governo criou um grupo de trabalho para discutir medidas que melhorem a segurança nas escolas de todo o país. Além de liberar 150 milhões de reais para as rondas escolares, escalou 50 policiais para monitorar ameaças que apareçam a todo instante nas redes sociais. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, o diagnóstico sobre o que aconteceu parece evidente. Tudo isso é fruto do estímulo à violência, o estímulo às armas, o estímulo à intolerância. Portanto, é um processo que precisa ser unido à sociedade inteira, e a preocupação enorme do presidente da República, do presidente Lula, em relação a isso, nos convocou imediatamente. Nós vamos amanhã, às 10h30, fazer a primeira reunião do grupo interministerial, para que a gente possa trazer as equipes do Ministério e já tomarmos medidas importantes como essa, já de imediato, do ministro Flávio Dino, que já vai repassar, garantir recursos para extras,
para estados e municípios para a questão da prevenção, com a ronda escolar, apoiando as guardas municipais, apoiando a polícia militar. Enfim, todos os estados e municípios têm essa política de ronda escolar. Além disso, eu estou constituindo na nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública um grupo emergencial de monitoramento daquilo que é chamado de Deep Web, Dark Web, porque nós estamos vendo nesse instante no país uma ideia de pânico, ameaças em relação a outras escolas, universidades, e nós estamos, a partir de amanhã, com 50 policiais que vão se dedicar nos próximos dias exclusivamente a monitoramento dessas ameaças na internet. O município de Turvo, no sul do estado, acabou aí também já tomando uma atitude sobre essa situação. Hoje mesmo, o prefeito municipal já instaurou um pedido de monitoramento de câmeras e também de segurança reforçada nas escolas. Tudo isso é um projeto de lei que já está sendo elaborado e também já está sendo licitado. Hoje, a gente, no decorrer desse processo, também traz mais informações. Outros municípios que também já colocaram aí à disposição novos equipamentos de segurança na escola, aqui na nossa região sul, nas escolas. O prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Favre, ontem mesmo já sinalizou que já está fazendo processo licitatório também para a implantação do botão do pânico nas escolas. Aquele botão que, quando há alguma ameaça mais forte, alguma pessoa vai ali, aciona ele, bate nele e já informa imediatamente a polícia militar. Ela já sabe da onde está acontecendo algum tipo de crime, abordagem, enfim. Então, tudo isso são maneiras aí que os municípios vão achando enquanto as verbas do governo federal não chegam para tentar conter aí algum tipo de crime, conquistar a segurança ainda mais das crianças dentro das escolas. E mudando um pouquinho de assunto, o 4º mês do ano foi iniciado com uma campanha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, chamado de Abril Vermelho. Nele, o grupo tem apenas uma função: invadir propriedades privadas. Mas as ações do MST não são de agora, já que as invasões de terra durante os primeiros 3 meses do governo Lula superaram o primeiro ano do governo Bolsonaro. Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, desde o dia 1º de janeiro deste ano, foram 16 ocupações, sendo 7 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e 9 da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade. A situação é impressionante quando comparada nos primeiros 12 meses do governo Bolsonaro, ou seja, em 2019, onde foram 11 ocupações de terra. Dessa forma, a incerteza sobre uma possível segurança para os proprietários de terra gera um clima de desconfiança do setor do agronegócio. Dando início ao Abril Vermelho, novas ações do grupo estão previstas, como a que aconteceu nesta última segunda-feira, quando o MST invadiu uma fazenda de cana-de-açúcar em Timbaúba, na Zona da Mata, em Pernambuco. O Abril Vermelho nada mais é do que uma jornada de ocupações de terra pelo país. Essas invasões podem levar a confrontos diretos entre os donos da terra e os invasores. Nesta terça-feira, em Itabela, no sul da Bahia, a polícia militar interveio para evitar um confronto entre produtores rurais da região e integrantes do MST. Foi na mesma região que, no início de março, o MST invadiu 3 fazendas da Suzano, nos municípios de Caravelas, Teixeira de Freitas e Mucuri. Mas, ao que parece, a situação pode ser muito pior do que se possa imaginar. Isso porque os produtores rurais acusam o governo da Bahia de apoiar o grupo em movimentações que ocorrem pelo estado, comandado pelo PT. Os produtores acusam ainda o governo baiano de compactuar com o MST. A denúncia dos ruralistas é grave, já que o governo estadual baiano tem como um de seus deveres proteger a propriedade privada e garantir segurança aos produtores. Até o momento, nem a assessoria do governo da Bahia e nem o governador Jerônimo Rodrigues se manifestaram sobre o caso.
E de modo surpresa, policiais baianos cumpriram hoje uma reintegração de posse em uma fazenda da empresa baiana de desenvolvimento agrícola. Segundo o grupo, 160 famílias estavam no acampamento Osmar Azevedo, em Jaguaquara. Os agentes estaduais desmontaram barracas no local ocupado desde o início do ano pelo MST. O assunto tem desgastado o governo Lula em decorrência da proximidade histórica do PT com o grupo. Até mesmo o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deu sinal verde para a instalação de uma CPI do MST para abrir uma investigação contra o grupo. Tradicionalmente, o MST realiza sua Jornada Nacional de Lutas em defesa da reforma agrária em abril, em memória dos 19 trabalhadores sem terra mortos pela Polícia Militar em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará, no dia 17 de abril de 1996. Mas no ano passado, ainda no governo de Jair Bolsonaro, o Abril Vermelho do MST se resumiu a marchas e manifestações, com apenas 4 casos de invasões. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo. A relação conta com 280 nomes de empregadores e 132 a mais do que a última publicação do ano passado. A nova relação inclui empresas que foram autuadas mantendo trabalhadores a condições análogas à de escravos. Os flagrantes mais recentes e que não cabem recurso foram feitos entre os anos de 2018 e 2022. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de empresas na lista aumentou devido ao número de ações fiscais terem sido maiores nos últimos anos e a tramitação dos processos administrativos serem mais rápidas, principalmente pela grande maioria desses processos terem sido realizados de forma eletrônica. Apesar dos novos nomes incluídos, outras 17 empresas foram excluídas da lista, depois de figurarem por 2 anos no documento. Durante o período em que um CPF ou um CNPJ fica na lista, a Secretaria de Inspeção do Trabalho monitora tanto os empregadores como os locais onde os casos de trabalho análogo à escravidão foram registrados. A ideia é verificar a regularidade das condições de trabalho e, caso haja reincidência, o nome permanece na lista suja por mais 2 anos. Caso contrário, o nome sai da lista. Minas Gerais é o estado onde foram encontrados o maior número de trabalhadores em situação semelhantes à de escravidão, seguido por Goiás e Piauí. Do total de nomes na lista suja, a grande maioria é de pessoas físicas ou jurídicas em zonas rurais. Dos 289 registros, 162 foram feitos em fazendas, 23 em sítios e 5 em chácaras. As atividades em que mais foram encontradas vítimas foram no cultivo de cana-de-açúcar, atividades de apoio à agricultura, produção de carvão vegetal, cultivo de alho e cultivo de café, somando 1.186 trabalhadores resgatados. A seguir, comércio catarinense vive a expectativa de boas vendas na Páscoa deste ano. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito, foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação, que conquistou no Calvário. Especial sexta-feira, dia 7 de abril. Sexta-feira da Paixão de Cristo. Às 9 horas da manhã, com a entrega do sangue do Cordeiro para a completa proteção de toda a sua casa. E disse o Senhor: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do Show da Fé.
Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Olá, amigos. Eu me chamo Ivonete Santos e gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, onde está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a santa palavra de Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Graças a Deus. Olha, meu amado e minha amada, o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Por mais que os seus olhos naturais você se sinta incapaz, o Senhor te dá a capacidade, o Senhor te ajuda, que o Senhor te dê muita sabedoria, que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja com você em nome de Jesus. E olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, meu amigo, minha amiga. E eu quero te dizer mais, o Senhor é contigo. E se você não tem uma casa espiritual ainda, você que está me assistindo, olha, o endereço está aqui, Rua Miguel Patrício de Souza, 300, bairro Próspera, aqui ao lado do terminal. Graças a Deus, meus amados, fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. O governo federal deu um passo importante para o bem-estar de mais de 30 milhões de brasileiros. Durante uma reunião ministerial, o presidente Lula editou e assinou a regulamentação do Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado em 2020. O texto vai beneficiar estatais e prefeituras que ainda não licitaram o serviço. A nova regulamentação tem como objetivo garantir as condições necessárias para a universalização dos serviços até 2033. As mudanças promovidas pelos novos decretos vão permitir investimentos de 120 bilhões de reais também até 2033. Com isso, a assinatura da regulamentação busca ampliar a participação da iniciativa privada e atrair novos investimentos para o setor. A assinatura de Lula estabelece que os serviços devem garantir abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Os documentos permitirão que 1.113 municípios voltem a acessar recursos de saneamento básico do governo federal para que cumpram a meta da universalização, dando nova oportunidade para que empresas estaduais possam comprovar sua capacidade econômico-financeira de realizar os investimentos. Além disso, o novo decreto também vai prorrogar para dezembro de 2025 os prazos para que as estatais provem que são capazes de fazer os investimentos que levarão a cidade a ter atendimento universal de saneamento.
Durante a assinatura das normas, o presidente Lula falou sobre a importância desse projeto, tanto para as relações políticas nacionais quanto para a população brasileira que sofre com a falta de saneamento básico. Essa política aqui é uma política, primeiro, de colocar muita credibilidade na relação entre federada, na relação entre o governo federal, entre governadores e entre prefeitos, entre o governo e os empresários, e fazer um voto de confiança também nas empresas públicas que bem prestam serviços à população brasileira. Se isso aqui não der certo, é um fracasso de todo mundo. Se isso aqui não der certo, não tem culpado. Se der certo, todos vão ganhar, porque a população brasileira vai ganhar. De maneira simples, o saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Além disso, esse serviço é um direito garantido pela Constituição Federal, mas pouco se é cumprido. O saneamento básico contribui com a saúde, a educação, o meio ambiente e a economia. A modernização e a ampliação do sistema beneficia, em qualquer lugar do mundo, a sociedade como um todo, as empresas, o país, as cidades e o desenvolvimento social e econômico. E outra assinatura importante feita pelo governo federal foi de um acordo de combate à má nutrição nas escolas. Mais de 5,5 milhões de reais devem ser destinados neste ano para a alimentação escolar de 40 milhões de estudantes. Comida de verdade, de pequenos produtores rurais para as escolas do país. É o que prevê um acordo assinado por 4 ministérios e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao mesmo tempo que promove a agricultura familiar, que fornecem produtos para as escolas, os alunos passam a ter uma alimentação mais saudável. Como é que eu quero uma educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. O acordo prevê que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os itens ofertados devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. Para o agricultor familiar é vantajoso porque já vai produzir sabendo que sua colheita vai ser comercializada. Apenas 12% das compras são feitas da agricultura familiar. Então, há um mascaramento dessa compra que a gente tem que substituir pela compra efetiva da agricultura familiar. Os prefeitos ajudarem os agricultores a ter nota, caso eles não tenham uma nota, de ter uma associação, de ter uma cooperativa, para comprar no mínimo 30%. Oscilamos no Brasil entre o retorno da fome, que tanto é o empenho do governo liderado pelo presidente Lula na superação desse grave problema, como também da obesidade e outros problemas relacionados a uma alimentação inadequada em todas as faixas etárias. Ao mesmo tempo, 28% da população brasileira sofre com desnutrição grave. A desnutrição virou um problema das grandes cidades. A região sudeste, 34% de desnutrição. O Nordeste, 24%. A corrida para as últimas horas antes da Páscoa já começou. Muita gente deixa claro para a última hora, mas o importante é que, de acordo com a Federação dos Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, esse ano ela pretende aí não ser tão amarga para os comerciantes. A maioria do comércio catarinense está otimista para a Páscoa deste ano. O levantamento realizado pela Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, FCDL, aponta que 69,8% dos entrevistados acreditam que as vendas para a data em 2023 serão superiores às registradas no mesmo período do ano passado.
Outros 24,1% avaliam que devem ser igual. Na amostra elaborada pela federação, parte dos entrevistados, em um percentual de 32,3%, avalia que o crescimento do volume de vendas será de até 3%, não considerando nesta estimativa uma mudança do atual quadro econômico. O levantamento da FCDL foi realizado com 400 empresas associadas que atuam no varejo em 20 cidades com maior potencial de consumo de Santa Catarina. Também foi identificado que 44,8% disseram que haverá um aumento no estoque. 53,2% estão programados para algumas promoções e ticket médio deve ficar em torno de R$ 129 sobre o meio de pagamento a ser utilizado para as compras de Páscoa. 37,5% apontaram o cartão de crédito e 24% informaram que será à vista ou no cartão de débito, seguindo do crediário com 18,8%. E quanto à forma de atendimento ao público, 75% estão operando de forma física. A maioria ainda acredita que o chocolate será a forma mais utilizada para presentear, com 57,3% para 81,3% os filhos serão os mais presenteados. E para você que deixou de última hora, o comércio da região sul vai estar aberto até mais tarde neste sábado, entre 9 da manhã e 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia, oferecendo mais oportunidades aos clientes que deixaram essas compras para a última hora. Lembrando que amanhã é feriado, então vai estar tudo fechado, mas algumas lojas especializadas no ramo de confecção de doces até estão anunciando que vão ficar abertas, mas o comércio em si vai estar tudo fechado, só no sábado. E o sábado vai ter esse horário estendido das 9 às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia. O Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, compareceu à Assembleia Legislativa de Santa Catarina para apresentar o relatório da gestão institucional 2021-2022 do Ministério Público Catarinense. O Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, apresentou no Parlamento o relatório de gestão institucional do Ministério Público de Santa Catarina referente a 2021 e 2022. Os deputados estaduais interromperam a sessão para acompanhar o balanço. Neste mês, o procurador deixa o comando do Ministério Público do Estado. Na tribuna, ele destacou o desafio que a pandemia de Covid-19 impôs à instituição. Entre outros fenômenos, o Ministério Público teve que enfrentar, por exemplo, o crescimento da violência. De acordo com o relatório, mais de 300 pessoas foram atendidas nos 2 últimos anos, grande parte mulheres vítimas de violência doméstica. O Núcleo de Enfrentamento a Crimes Raciais e de Intolerância registrou 134 casos analisados pela Procuradoria Especializada. Também foi desmantelado um grupo de narcotráfico e pornografia infantil. Em apenas um ano, foram 13 investigações do gênero. O Ministério Público, nesse período, procurou agir de 2 formas prioritárias. Se aproximando da sociedade, ou seja, facilitando a sua forma de comunicação com a sociedade e as formas de acesso da sociedade, das pessoas, ao Ministério Público, às promotorias, aos promotores de justiça, por conta do isolamento social, e incrementando a efetividade da sua atuação, dos resultados que nós produzimos nas diversas áreas de atuação do Ministério Público. Nos 2 últimos anos, o Ministério Público fez mais de 120 mil atendimentos pela internet, por meio do chatbot Catarina, e só no ano passado recuperou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais aos cofres públicos. Mais de 300 promotorias de justiça estiveram em ação e foram ajuizadas quase 136 mil ações criminais e cíveis. Um mutirão possibilitou fazer, só no ano passado, mais de 500 julgamentos. Já o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro identificou 82 milhões de reais em ativos com indícios de serem ilícitos. O Ministério Público também aposta em indução de políticas públicas. O Ministério Público ajudou o Parlamento na construção
de um projeto fantástico que se chama ICMS Educacional, que é um marco divisor, né, da qualidade do ensino no nosso estado, que vai melhorar muito mais com a divisão do ICMS, dos 25% de ICMS, que é devido aos estados a partir de indicadores de desempenho na educação. Então nós vamos distribuir os recursos públicos de acordo com critérios de desempenho na educação, e isso vai fortalecer a educação do nosso estado. O procurador destacou vários outros números para comprovar a forte atuação do Ministério Público no estado e reforçou que sempre recebeu grande apoio do parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa foi um dos nossos parceiros mais importantes, porque nada disso foi construído sem o apoio dos demais poderes e sem a discussão com o Parlamento. O Parlamento foi copartícipe na tomada de inúmeras decisões importantes. Várias autoridades do Ministério Público acompanharam a apresentação no plenário. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, destacou a importância do trabalho da instituição e do Procurador-Geral. Com muita dedicação, com muito estudo, com muita inteligência, Vossa Excelência e todos os membros do Ministério Público catarinense souberam prestar com muita segurança o ofício do seu dia a dia e orgulhar o Estado de Santa Catarina pelo Ministério Público que possui. Então, receba desta casa nossas considerações lisonjeosas pela passagem de Vossa Excelência no comando e, acima de tudo, pelo pulso firme e pelo poder não só de convencimento, mas de agregação que teve com todos os seus pares à frente do seu dia a dia, do trabalho, do ofício, de fazer justiça no Estado de Santa Catarina. A seguir, a Páscoa e o poder do amor de Deus. Meus amigos, um presente muito lindo que Deus me permitiu produzir para dar para todos aqueles que querem aprender um pouquinho mais da Escritura Sagrada, do que se pode, que não se pode, minha resposta de A a Z, ou seja, do alfa ao ômega, completo daquilo que Deus tem me ensinado durante tantos anos pregando e que eu tenho ministrado nos programas de televisão, pela internet, por todas as partes, e eu então condensei aqui e estou dando as respostas e já está na mão do povo a partir de agora, pela Graça Editorial, pelo WhatsApp e também no Shopping do Povo. Em breve, queira Deus que esteja em todas as livrarias. Minha resposta do alfa ao ômega, de A a Z, para poder solucionar todas as suas dúvidas. E o bom, que todas elas conduzem você a Cristo, ou melhor, trazem Cristo para o seu coração com a solução para os seus problemas. Deus abençoe vocês. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito, foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos. Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação, que conquistou no Calvário. Especial Sexta-feira, dia 7 de abril. Sexta-feira da Paixão de Cristo. Às 9 horas da manhã, com a entrega do sangue do Cordeiro para a completa proteção de toda a sua casa. E disse o Senhor: e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar, próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. Nesse final de semana se celebra a Páscoa. E não é aquela comercial, não. É a que traz o verdadeiro sentido do amor de Deus.
Ana, é especial para os cristãos de todas as denominações, até porque é a data mais específica e mais grandiosa de toda a trajetória de Cristo. É um momento de morte e ressurreição. E aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, na sede de Criciúma, terá 2 eventos especiais para se relembrar essa data. Ao meu lado, o pastor Valdeci Santos, ele que é o pastor regional aqui da sede de Criciúma. Pastor, então, nessa sexta-feira já tem um momento de reflexão da morte de Cristo, domingo também tem os momentos de oração especial. Convido o pessoal, fala um pouquinho para a gente dessas celebrações. Muito bem, Michele, muito bem, meus amigos. Olha, estamos vivendo a Semana Santa e nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, teremos um culto especial, impactante, é a Paixão de Cristo. É aquele momento que aos pés da cruz nós colocamos nossa vida, também a nossa família, para receber proteção, principalmente, Michele, neste tempo onde tantas coisas ruins, têm acontecido, nós precisamos da mão de Deus sobre a nossa casa. Então, nesta sexta da Paixão de Cristo, 9 horas da manhã, um único horário, imperdível, onde a mão de Deus vai operar bastante. E nesse culto ele é especial porque realmente é o momento mais crucial da vida do cristão, né, pastor? Exatamente, Michele, a morte de Cristo, ou seja, foi na morte de Cristo que ele pagou o preço dos nossos pecados e nos resgatou da condenação eterna. Se Cristo não morresse por nós, toda a humanidade estaria condenada por conta do pecado original, que foi praticado lá no Jardim do Éden pela desobediência do homem. Então, Cristo veio para restaurar a aliança que um dia tinha sido quebrada. E somente com o sangue dele isso foi possível. E no domingo também, no momento da ressurreição, todo mundo reunido para celebrar esse momento que traz a humanidade de volta com esse amor a Deus, né? Exatamente, o domingo da ressurreição de Cristo é um dos dias mais importantes da história, né? Cristo, ele morreu, ao 3º dia ele ressuscitou. O que é a Páscoa? Páscoa é Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, é a saída do cativeiro, é a saída da morte para a vida. Neste domingo, nós teremos 3 encontros da Santa Ceia da Páscoa. 8 da manhã, às 16 e também às 19 horas. É encontro para toda a família. Celebrar a Deus, se alegrar na presença do Senhor, receber a vida que Cristo trouxe para todos nós. Deixa uma mensagem, pastor, para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre a verdadeira história da Páscoa, né? Tem um comercial, mas a verdadeira história da Páscoa vem de Cristo. Exatamente. A verdadeira história da Páscoa, a primeira Páscoa foi instituída por Moisés. Moisés, juntamente com o povo de Israel, estavam no deserto e ali o nosso Deus, ele instituiu a primeira Páscoa, que representa a saída. A Páscoa é a saída do cativeiro, que é Cristo Jesus. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ali houve uma mudança total na história da humanidade. Então, Páscoa é saída do Egito, da escravidão, para uma nova vida. E todos nós precisamos participar, porque essa é a vontade de Deus, que saiamos do Egito, do mundo, e que vivamos livres para servir e adorar a Deus de todo o nosso coração. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então você que quer vir ao culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, na sede de Criciúma, fica aqui na região da Grande Próspera, muito fácil de achar, perto do terminal, tem estacionamento próprio no local, tanto aos fundos da igreja quanto estacionamentos especiais na frente da igreja. Toda essa celebração será marcada com muito carinho e conforto para você e a sua família. Então nessa sexta-feira, às 9 horas da manhã e no domingo em 3 horários, você que também não puder, por motivos de estar acamado, enfim, fazer o deslocamento, haverá transmissões também no YouTube da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Facebook também, aqui pela TV Primavera, principalmente no domingo. Voltamos ao estúdio. E que você e sua família sejam aí abençoados nesse momento de fé que tanto representa a Páscoa. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera
Criciúma. Daqui a pouquinho, às 14h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e você acompanha a nossa programação durante todo o dia, ainda com informações na próxima edição do Boletim Primavera. A todos vocês, uma boa tarde de quinta. Para quem já for emendar o feriado, um bom feriado e a gente volta amanhã. Tchau!